Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi o meu primeiro semestre no mestrado, que é em Engenharia de Energia pela Unifei. Eu já fiz outros vídeos aí compartilhando com vocês alguma experiência. Esse semestre não foi um semestre fácil. Teve um momento que eu fiquei bem abalada. Eu até falei que eu surtei. Tem um vídeo aqui sobre isso, vou deixar aqui para vocês. Mas eu quero falar com mais detalhes. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai valer a pena porque vocês vão compreender vários detalhes do mestrado e de como funciona. Então, vou estar falando de cada disciplina em separado, de atividades que eu realizei na disciplina e como funcionavam as aulas, tá? Então, vamos começar. Nesse semestre eu fiz 4 disciplinas, mais o acompanhamento da dissertação, que também é considerado uma disciplina, você também é avaliado nele. Graças a Deus eu consegui finalizar o semestre, fui aprovada nas 4 disciplinas e no acompanhamento da dissertação. Fiquei muito feliz no final. A última semana foi uma semana muito difícil, muito tensa, porque teve vários trabalhos finais com apresentação ou trabalhos mais longos que eu vou estar falando. E eu sou muito ansiosa, eu não sou nervosa, mas eu sou muito ansiosa, então foi uma semana bem complicada e muito fluxo de coisa para fazer, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Então, vamos começar com a disciplina que eles nomeiam como RCM09, Fundamentos da Termociência. Essa disciplina, todas essas disciplinas que eu peguei têm a mesma carga horária, porém, por causa do calendário ou feriados, alguma coisa nesse sentido, o número de aulas entre as disciplinas variou um pouco. Então, nessa primeira disciplina, por exemplo, a gente fez 16 aulas. Essas aulas foram ministradas por 2 professoras diferentes. Então, a professora deu aula numa parte da matéria e a outra professora na outra parte. E as atividades avaliativas a serem realizadas também diferenciou dependendo de cada professora. A primeira professora deu aulas expositivas sobre o conteúdo, a segunda também com explicação, com aplicação de exercício e como atividades a serem realizadas. Eu fiz 3 séries de exercícios e um seminário para a primeira professora e para a segunda professora, lembrando que é a mesma matéria. Eu fiz uma série de exercícios, que foi chamada de atividade avaliativa, e um seminário também. Essas séries de exercícios, essa disciplina é uma disciplina, vamos dizer assim, de aplicação mesmo, que é questão dos fundamentos da termociência. Então, teve série de exercícios de livros usados como base, como bibliografia, e esses seminários as professoras escolheram. A primeira professora escolheu um artigo, a segunda já deixou opcional para a gente escolher. Você escolheu um artigo e, baseado naquele artigo, você monta uma apresentação, dando ênfase principalmente nos conteúdos que abordam fundamentos da termociência e explica para a turma como se você estivesse dando, vamos dizer assim, uma aula. Então, você vai expor aquilo que você entendeu criticamente do artigo. Então, foi uma disciplina bem bacana. E aí eu tive essas atividades aí como avaliativa. E fui aprovada, graças a Deus. Passando para a segunda matéria é RCM06, Engenharia de Energia 1. A primeira disciplina que eu falei, e essas são obrigatórias do curso. O que quer dizer que é obrigatórias? Dependendo da sua linha de pesquisa, você tem disciplinas que você é obrigado a fazer pelo menos até o final do seu mestrado, Como elas já estavam agora no primeiro semestre, eu resolvi fazer, porque aí depois eu não fico preocupada com cumprir disciplinas que são obrigatórias. Então, tanto a primeira que eu citei quanto essa agora, elas eram obrigatórias. Nessa disciplina aqui eu já fiz 14 aulas, também foi com 2 professores diferentes. E essa disciplina, ela aborda todos os tipos de energia. Então, por exemplo, energia eólica, energia solar, energia termosolar, energia geotérmica, vários tipos de energia a gente viu, trabalhou.
E a gente tinha como meta nessa disciplina desenvolver um sistema híbrido. Esse sistema híbrido é você tentar escolher um local que seria necessário, né, precisa de algum tipo de energia, por exemplo, algum lugar isolado, alguma comunidade que não tem acesso à energia. Então a gente tem que pesquisar sobre isso e tentar desenvolver e implementar um sistema híbrido. O sistema híbrido é um sistema em que você vai aplicar pelo menos 2 tipos de energia. Então, o sistema híbrido que eu desenvolvi, esse trabalhar em grupo, foi um sistema híbrido no Peru, em La Libertad, que é um local lá do Peru. E a gente tentou implementar um sistema híbrido que seria energia solar e energia eólica. Mas vou falar um pouquinho mais disso depois. Para essa disciplina, a gente teve algumas tarefas que o primeiro professor ele citava deixava alguma pergunta ou algum conteúdo, e a gente pesquisava bastante sobre aquilo, aprofundava e havia uma discussão na próxima aula. E além disso, a gente teve um projeto para entregar, que seria o início desse trabalho final, né, que área a gente ia trabalhar, quais energias a gente tinha a intenção de trabalhar. 2 atividades do professor que também foram apresentadas em aula, esse já foi do segundo professor, e o trabalho final, que seria a apresentação desse projeto concluído. Esse projeto final foi bem bacana, porque além do sistema híbrido, um dos problemas dessas energias renováveis é que não tem armazenamento, né? É necessário ter algum tipo de armazenamento, porque, por exemplo, a energia solar, a gente não consegue ter a disponibilização dela quando está chovendo ou quando é à noite, não tem a irradiação solar. Então, a gente precisa de trabalhar algum tipo de armazenamento. E nessa disciplina, a gente conseguiu ver outros tipos de armazenamento além da bateria, que é mais comum, porém é mais caro. Então, tem outros tipos de armazenamento sendo desenvolvidos. Então, a gente viu essa parte também. A gente conseguiu finalizar esse projeto, escrever um artigo. A gente não publicou ainda, está até vendo se a gente faz, né, algumas modificações para poder publicar, mas também deu tudo certo. É uma disciplina assim ela é chamada Engenharia de Energia 1 e ela é obrigatória para qualquer linha de pesquisa que o aluno escolher. Então ela é bem introdutória a essa questão dos tipos de energia, né, e do uso delas. A terceira disciplina, que é a que eu mais gostei, eu me apaixonei mesmo por ela, inclusive eu acho que eu até estudei mais para ela, me dediquei mais, eu tinha mais prazer de fazer essa disciplina, foi a chamada RUM05 Sustentabilidade e ACV. Tanto que, com o desenvolvimento dessa disciplina, eu vi que eu queria abordar sobre a ACV na minha dissertação. Eu vou estar falando também mais sobre isso. Para a disciplina de sustentabilidade, a gente teve 13 aulas. E de atividades avaliativas, a gente teve algumas partes pontuais, algumas tarefas de apresentar, mostrando o desenvolvimento para o trabalho final. O trabalho final dessa disciplina foi uma monografia e um projeto. E aí, no final, né, no último dia de aula, a gente teve que apresentar tanto a monografia quanto o projeto. Então, eu vou falar mais sobre isso. Além disso, também foram 2 professores. O primeiro professor mostrou a parte teórica da análise do ciclo de vida. A ACV significa análise do ciclo de vida, eu vou falar um pouquinho mais do que é. E a segunda, que era uma professora, ela mostrou um pouco na prática de como simular a análise do ciclo de vida, porque a análise do ciclo de vida tem alguns softwares que você pode usar para simulação, então ela mostrou um pouquinho desses softwares que a gente podia estar usando, inclusive que a gente teve que usar no projeto. Então, além disso, essa professora passou algumas atividades de exercícios fictícios para praticar essa simulação. Então, para o trabalho final, foi a monografia. O que aconteceu na monografia? Você tinha que pegar o seu tema, né, igual eu estou iniciando, pelo menos um tema que fosse relacionado à sua dissertação, o que acabou me levando, na verdade, ao meu tema de dissertação, né, como eu não tinha definido exatamente ainda. Essa era a intenção do professor, fazer você pesquisar mais sobre os trabalhos que já tem sobre aquele assunto e que você tirasse alguma conclusão daquilo. No meu caso, eu tirei algumas conclusões que me ajudou na dissertação, já que eu quero trabalhar com a CV. E você fazia a monografia, então, com o estado da arte, né, com as referências já feitas sobre aquele assunto. E o projeto, você ia escolher
uma situação fictícia para você estar fazendo análise do ciclo de vida. A análise do ciclo de vida é uma metodologia usada para você ver quais são os impactos que determinado produto ou determinado processo realiza no meio ambiente. Só que essa análise de vida ela é bem complexa porque ela aborda todas as etapas de um produto, por exemplo. Para fazer um computador, quais são os materiais que usam? Esses materiais vêm de onde? Como fabrica esses materiais? Depois, para fabricar esse computador, que energia que gasta? Que materiais que gastam? Mão de obra? Depois, para transportar esse notebook até o local de venda, para vender, depois o uso desse notebook na sua casa, qual que é o consumo de energia que tem, qual depois, quando ele é descartado, qual é a energia gasta, qual é os impactos gastos que tem com isso para o descarte. Então eu gostei bastante, adorei essa questão essa avaliação, apesar de muito complexo, foi difícil fazer o trabalho, mas eu gostei. Então, você analisa todo o ciclo de vida realmente de um produto ou processo. No meu caso, para vocês ser mais palpável, né, eu vou falar sobre o que eu realizei. A minha monografia, eu pesquisei sobre os trabalhos realizados sobre isolamento térmico em alguma construção no Brasil. Porque o isolamento térmico é o que é usado para diminuir, para melhorar, né, o desempenho térmico da sua casa, por exemplo. Só que isso é muito usado nos países exteriores, né? Países estrangeiros, Estados Unidos, Europa, nos países mais frios, né? Nos locais mais frios. Por quê? Aplica o isolamento térmico na casa, que pode ser nas paredes, pode ser na laje ou no telhado, no chão, alguma coisa aplicada nas janelas, nas portas, para diminuir a temperatura fria dentro de casa. Porém, isso também pode ser usado para ter mais conforto térmico onde também é quente, como no Brasil. E aí, esse uso desse isolamento térmico, reduzindo o calor, no caso nosso do Brasil, tanto também onde regiões é mais frias, né, vai ajudar tanto no calor quanto no frio. Vai reduzir o consumo de energia, tanto com aquecedor quanto com ar-condicionados. Então, o meu trabalho da monografia foi buscar esses trabalhos que já foram realizados sobre isolamento térmico, só que no Brasil. Só no Brasil que eu queria. E aí eu concluí, uma das conclusões que eu tive foi que tem poucos trabalhos realizados nessa área. Então, é um tema que eu vou estar refinando e vou estar aplicando na minha dissertação. Porém, para mim realizar o projeto, a gente tem que ter... Esse projeto seria aplicar análise de ciclo de vida em alguma situação. Por mais que seja fictício, a gente precisa dos dados reais. E esses dados, como a gente estava iniciando a disciplina, o primeiro contato com a CB, a gente ia pegar de referências de trabalhos que já foi realizado. E a gente tem que montar um inventário que fala, você pega todos esses dados que você precisa, que materiais que usa, por exemplo, na construção, que energia que é gasta, o processo de transporte, tudo é bem complexo. Algum dia eu quero trazer isso para vocês bem detalhado. Talvez eu traga até o projeto que eu fiz para mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse e está curioso, deixa aqui que eu trago um próximo vídeo mostrando todo o trabalho que eu fiz. Então, como eu não conseguia achar dados para mim fazer um inventário para me aplicar no software, do isolamento térmico, que é o que eu queria e que é o que eu penso fazer na dissertação, que se Deus quiser eu vou conseguir. A gente está com alguns probleminhas e alguns impedimentos, mas vamos vencer isso. Eu peguei, então, para comparar, porque normalmente essa análise de vida também você pode fazer comparativo. Uma casa construída com tijolos cerâmicos, que é o convencional, o mais comum, e uma casa que, se ela fosse aplicada com concreto moldado em loco. Então, em vez de ser só os pilares vigas, a casa inteira é feita de concreto, as paredes é feita de concreto. Como o desempenho térmico de cada uma dessas paredes é diferente, então a análise do ciclo de vida seria diferente, o conforto térmico da casa diferente, então eu tive pelo menos uma ideia, né, de como seria fazendo isso com isolamento térmico. Deu super certo, a apresentação final ficou boa, o professor gostou bastante e, graças a Deus, eu fui aprovada na disciplina e eu fiquei muito feliz e é um passo aí já para a dissertação.
Bom, gostei muito dessa disciplina, né? Mas vamos passar para outras, senão eu vou ficar falando aqui muito tempo sobre só essa. A última disciplina em si foi a RPM 10, que tem um nome um pouco grande, que é Aspectos Institucionais, Estudos e Procedimentos do Setor Energético Brasileiro. Essa matéria também é muito interessante, a gente teve 10 aulas dela, e as partes avaliativas foram 8 listas de exercícios e uma monografia como trabalho final. Só que essa monografia a gente não teve que apresentar, a gente fez a monografia e enviou para o professor. Essa disciplina, ela fala sobre o funcionamento, né, vamos dizer assim, do sistema de energia, sistema energético no Brasil. Então, a gente foi ver, por exemplo, sobre o Ministério de Minas e Energia, sobre como funciona a questão da distribuição, da transmissão, da cobrança da energia elétrica no Brasil. Então, tem coisas que a gente está pagando, né, a conta de energia todo dia, mas a gente não tem noção de tudo que está por trás daquela conta que a gente paga, de tudo que é necessário ser feito. Então, foi uma disciplina bem bacana. Eu fiz uma monografia falando justamente sobre, também voltado para o meu tema que eu pretendo abordar na dissertação, que foi analisar sobre o gasto de energia elétrica no Brasil, visando principalmente a questão do arrefecimento, que é o quanto é gasto com resfriamento, né? Refrigeração de ambientes com ar-condicionado. Ficou legal também o trabalho, o professor gostou. E se você quer saber mais sobre ele também, deixa aqui que eu posso trazer em outro vídeo sobre o trabalho em si. E a última disciplina, né, vamos dizer assim, não teve aula sobre ela, mas tem outros fatores a serem desenvolvidos, é o acompanhamento da dissertação 1. Porque a dissertação, ela é uma disciplina, né, que você vai realizar todo semestre, você tem que cadastrar nesse acompanhamento. Esse acompanhamento é o contato que você tem com os orientadores, no meu caso, nesse semestre que eu defini, então eu vou ter uma orientadora e um co-orientador. A minha orientadora, ela é da área de civil mesmo, né, na área de construção, e o meu co-orientador é da área de ACV, porque, como eu disse, eu quero abordar na questão da construção civil, né, da questão do isolamento térmico, aplicando a ACV. E, então, nessa disciplina, eu corri atrás, escolhi o tema, a princípio era esse, depois a gente teve um problema, a gente pensou que ia ter que ser alterado, mas agora, no fim, ainda mais que o trabalho que eu usei na CV, por enquanto, pelo menos, está definido que é esse tema mesmo, que é a questão da análise do isolamento térmico, por exemplo, em uma casa no Brasil, e ver como que é esse desempenho, né, esses impactos ambientais, comparando, por exemplo, uma casa que é de construção comum, né, normal, por exemplo, de tijolo cerâmico, com uma casa que seria aplicado isolamento térmico. Então, nesse semestre, com acompanhamento da dissertação, eu defini os orientadores, a gente teve reuniões, eu li várias referências, tudo para definir esse tema, delimitar, etc. E a gente tem que fazer um plano de trabalho que chama, como eu estou no início da dissertação, esse plano de trabalho seria qual que é a metodologia que eu vou usar, os objetivos da dissertação, né, uma introdução, citar algumas referências e fazer um cronograma, né, para a gente estar seguindo para o desenvolvimento da dissertação. E a gente, no final do semestre, teve que preencher um formulário falando sobre as atividades que foram realizadas, e o seu orientador também tem que preencher, te avaliando também. Também eu fui aprovada nesse acompanhamento da dissertação. E foi isso, gente. Apesar de um semestre super... Eu acredito por ser o primeiro semestre, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito triste com algumas coisas e com fluxo de coisas para fazer, mas no final deu tudo certo. Eu também acho que por ser a primeira experiência, o primeiro semestre, né, eu não tinha ideia muito de como as coisas eram. Eu acredito e espero que o segundo semestre, pelo menos pela experiência, por já ter passado por isso, né, no primeiro semestre, eu consiga estar mais tranquila, entender, né, que é assim mesmo as coisas e apenas ir levando e fazendo, porque no final vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu gostei.
Deixe seu comentário de qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, o que você quer que eu fale mais sobre o mestrado, sobre a disciplina. Se você quer, inclusive, que eu faça vídeo sobre os trabalhos que eu citei, eu gostei bastante de fazer, principalmente de ACV. Eu posso estar trazendo mais detalhes de tudo que eu abordei, que software eu utilizei. E vocês podem estar entendendo um pouco mais sobre a ACV. Desculpe o vídeo tão longo, mas eu acredito que tenha sido proveitoso os detalhes que eu dei, né, que eu gostaria também de saber quando eu comecei o mestrado. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!